Aê! 4K, pera! Agora é 4K! Química Simples 4K! E aí, galera? Chama a vinheta! Tá vendo a imagem mais bem definida aí? Olha lá. Galerinha, não deixe de curtir essa aula, divulgar para os seus coleguinhas, copiar o link e mandar lá naquele grupo de WhatsApp seu de estudo. Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir no Instagram, o @Química Simples, chegar lá na nossa página do Face, /canal Química Simples, e também pode ir fazer o que Falar da gente por aí. comentários, né? Comentando Qualquer a sua dúvida. escola, né? Vamos falar agora, continuação sobre Os aromáticos. aromáticos. Parte 2. Isso. Fala, galerinha, beleza? Olha só, na última aula nós falamos como você entende e identifica um aromático, o porquê desse anelzinho aqui no centro, o porquê de tudo isso, como diferenciar um aromático de um ciclo, pela regra de Huckel e pelas os orbitais π e por tudo que está acontecendo ali com aquele aromático. Falamos também de algumas propriedades interessantes sobre a apolaridade quando é somente hidrocarboneto. Tá bom? Os aromáticos, eles também possuem essa mesma propriedade. Aqui também tem somente carbonos e hidrogênios, carbonos e hidrogênios, carbonos e hidrogênios. Então, por isso é uma natureza apolar. Ou seja, não tem interação com a água, não gosta de componentes polares perto dele. Isso é a coisa mais importante que você precisa saber. Galerinha, alguns aromáticos, eles podem vir com os nomezinhos mais comuns para você, não com os nomes oficiais, que às vezes muita gente nem conhece os nomes oficiais. Por quê? Porque na época que foi fundada a IUPAC, esses compostos já existiam e já tinham esses nomes comumente conhecidos. E aí foi estabelecido também que esses nomes continuassem. A gente fala que são os nomes usuais dos compostos. Esses compostos aqui que a gente colocou para vocês são compostos que aparecem nas provas e são cobrados mais os nomes usuais do que os nomes oficiais. Por exemplo, naftaleno você conhece dentro da sua casa como naftalina. É uma bolinha pequenininha que serve para espantar os insetos e as baratinhas e qualquer animalzinho que venha incomodar ali na sua gaveta de meias, gaveta de cuecas, de calcinhas, de blusinhas e tudo mais. O tolueno é um composto que o nome oficial se chama metilbenzeno, porque aqui é o benzeno e aqui é um metil. Só que o metilbenzeno ele é conhecido como óleo de tolui. Esse óleo de tolui é muito encontrado lá por algumas regiões da Ásia e por causa desse nome tolueno ficou designado aqui. Agora a gente vai falar, o tio Soneca vai falar para vocês sobre as posições orto-meta-para dos chilenos. Os chilenos não foram encontrados no Chile, né? Mas sim eram uns óleos também chamados óleos de Xilui, que agora seria o dimetilbenzeno. Aqui seria dimetilbenzeno, só mudaria a posição. E aí são os 3 chilenos que a gente fala com isso aí. São nomes usuais. Temos aqui ó, um composto bastante visto naqueles desenhos do Papaléguas e do Coiote, onde a maioria das pessoas, eu não sei vocês, mas eu torcia para o Coiote. O Coiote pegava aquelas dinamites e estava escrito TNT. Esse TNT significa trinitrotolueno. Olha aqui, nitro, nitro, nitro. São 3 nitros, então fica trinitro. E agora olha só, é o benzeno com o metil. O benzeno com metil, não vimos aqui que é o tolueno? Então fica trinitrotolueno. Olha que complexo. Fica ligado nisso aí. Aqui nós temos o difeniletano e você pode perceber que aqui é diferente do naftaleno. O que tem de principal diferente aí? Que aqui são núcleos condensados. A gente fala que são núcleos aromáticos condensados. E aqui a gente fala que são núcleos aromáticos isolados. Ok? Agora o tio Soneca vai trazer mais algumas coisinhas, curiosidades e coisas sobre nomenclatura para você.
Galerinha, o Pavanelli falou sobre alguns nomes usuais, mas aqui, ó, por exemplo, no tolueno, qual que seria o seu nome oficial, de acordo com as regrinhas da IUPAC? No tolueno, nós temos a cadeia principal como sendo o nosso benzeno, e ligado nesse benzeno você tem um carbonozinho. Esse carbono, como ele é ramificação, a gente chama ele de metil. Então, o tolueno, vou pegar aqui o caretão rapidinho, ó. Esse tolueno, ele pode ser chamado de metil, que é esse grupo que está aqui em cima. E esse metil, ele está ligado a um benzeno, que é aquele anel aromático mais simples que a gente tinha visto lá, que é o mais comum, metilbenzeno, é o nome oficial desse cara aqui. Agora, quando nós temos duas ramificações, existe uma nomenclatura característica, especial, que é muito, mas muito utilizada e muito cobrada nos vestibulares por aí. Aqui, nos chilenos, nós temos duas ramificações no anel aromático. Bom, então aqui, lembre-se que esse anel aqui é o chamado benzeno e ele aqui tem metil, outro metil. Bom, como as duas ramificações são idênticas, eu posso começar a numerar a partir de qualquer uma. Então aqui vai ficar posição 1, posição 2. Esse aqui, ele é na posição 1 e 2. É dimetil, na verdade 1,2 dimetilbenzeno. Qual que é a diferença desse chileno para o segundo chileno aqui, ó? 1, 2, 3. Aqui a posição dos grupos metis é posição 1 e posição 3. Então, se esse cara aqui, ele é 1,2 dimetilbenzeno, o que muda para o segundo chileno que está desenhado ali é só esses primeiros números, vai ser 1,3 dimetilbenzeno. E aqui então seria 1,4 dimetilbenzeno, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. A posição 5, quando tem duas ramificações, é impossível, porque se a ramificação tivesse aqui, você vai contar no sentido anti-horário, ele vai voltar para a posição 3. Então a gente tem a posição 1, 2, 1, 3 ou 1, 4. 1, 2 dimetilbenzeno, 1, 3 dimetilbenzeno, 1, 4 dimetilbenzeno. Só que eles levam nomezinhos especiais, nomezinhos aí que são bem comuns. Aqui, quando é 1,2, nós colocamos o nomezinho orto. Esse orto, ele significa que os radicais, as ramificações, estão na posição 1 e 2. Então, esse cara aqui, ele pode ser chamado de ortodimetilbenzeno. Esse cara aqui seria o metadimetilbenzeno, enquanto que esse aqui seria o paradimetilbenzeno. Ou simplificando mais ainda, esse aqui é o ortochileno, metachileno, parachileno. Às vezes você vai ver na prova escrito só O chileno, M chileno, P chileno, que é uma forma de simplificar o nome do composto. Fiquem atentos ao nomezinho orto, meta e para, que eles são bem comuns de aparecer na prova. Aprendi um macetezinho quando eu fazia meu ensino médio lá, que falava assim, ó, orelha, mão, pé, para você diferenciar onde que é o orto, onde que é o meta, onde que é o para. A orelha está mais em cima, então o orto aqui, ó, ele está numa posição mais alta. O meta seria no meio, mão, e o pé lá embaixo seria a sua posição para. Toma cuidado, mas tem que ser posição 1 e 2 para ser orto, 1 e 3 para ser meta, 1 e 4 para ser para. Não se confunda com esses nomezinhos aí, que são de extrema importância para a sua resolução de exercícios, de provas e vestibulares. Beleza, galera? Mas um detalhe, galera, fiquem atentos quando o nosso benzeno ele for ramificação. Se aqui, ó, você olha aqui, tá vendo essa linha azul?
Considera ela como se fosse uma cadeia, a sua cadeia principal. E o que está fora da cadeia principal, que seria o seu anel aromático. Quando o anel aromático está diretamente ligado à sua cadeia principal, ele é chamado de fenil, certo? Justamente por isso que aqui, ó, temos uma cadeia principal e 2 fenis ligados à cadeia principal, por isso que chamamos de difenil. E isso, a cadeia principal seria o etano, um fenil do lado de cá, um fenil do lado de cá, difenil, certo? Mas peraí, tem mais um detalhe, deixa eu chegar para cá, ó. Quando você tem o anel aromático, mas entre o anel aromático e a cadeia principal você tem um carbono, aí ele não é chamado de fenil, ele é chamado de benzil. Se tiver um carbonozinho entre o benzeno e a cadeia principal, ele vai ser dado como ramificação benzil. Deu para entender, galera? E galerinha, tem ramificações até mais complexas que isso, como alfa, meta ou para-toluil. Temos alfa-naftil, beta-naftil, mas isso são estudos mais aprofundados que normalmente não são cobrados nas instituições, Isso, né? Isso. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre ramificações, ou Sobre aromáticos em geral, e suas parte ramificações, né? Fiquem atentos a esses detalhes e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E se inscreve aí, vai. Vai, se inscreve, custa nada.